Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Mello, mentora de famílias atípicas e sejam bem-vindos à Estimulação Precoce em Casa. Aqui nesse canal você encontra informação sobre desenvolvimento infantil, maternidade atípica, brincadeiras estimulantes e muito mais. Recentemente eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas lá do Instagram, dizendo o seguinte: sou professor e gostaria de saber como estimular o meu aluno a desenvolver as atividades de forma mais caprichosa, com um pouco mais de capricho. Essa pergunta me deixou bastante intrigada, né? E a minha primeira resposta para esse professor foi perguntá-lo de volta: por que essa atividade precisa ser feita com tanto capricho? Por que nós adultos exigimos tanto das crianças para fazer atividades? Por que essa atividade tem que ser feita com capricho? Será que a atividade não está sendo feita com capricho para a criança? Muitas vezes o nosso parâmetro ele não é coerente com o desenvolvimento da criança. Muitas vezes a gente exige demais de uma criança, coisas que ela ainda não pode nos dar de volta. E isso não só em atividade não, tá, gente? A gente exige demais da criança em comportamento, em maturidade. Parece até que às vezes a gente esquece que a gente está lidando com uma criança de 3, de 4, de 5 anos. A gente exige uma performance como se a gente estivesse exigindo a performance de um adulto. Então, a minha primeira pergunta para esse professor foi: por que essa atividade precisa ser feita com mais capricho? Não tá bom o suficiente? É apenas uma atividade, né? E aí depois eu fiquei refletindo comigo mesma. De onde vem essa necessidade de a gente fazer tudo tão perfeito, né? E a resposta vem da nossa educação tradicional. O medo de falhar, porque quando a gente era criança e a gente falhava, a gente era punido. Castigo, muitas vezes violência física, humilhação. Então, a gente cresceu com essa autoexigência de não poder errar, de não poder fazer mal feito, de não poder estar afim de fazer aquilo da nossa melhor forma. E aí a gente acaba reproduzindo isso com as nossas crianças. Então, será que essa atividade precisa ser mesmo feita com mais capricho? Quando a gente pensa isso, a gente provavelmente também fala para a criança: faça direito, faça melhor, faça com mais capricho. E quando a gente pede isso à criança, a gente está rotulando aquela criança, mesmo sem usar a palavra, a gente está rotulando aquela criança de desleixada, de preguiçosa. A gente acaba comparando o trabalho dela com o trabalho dos amiguinhos. Fulaninho tá fazendo melhor que você. Olha como de fulaninho tá bonito. E a gente acaba minando a autoestima e a autoconfiança daquela criança. De repente, aquele trabalho para ela está incrível. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer como adulto é baixar a nossa expectativa no sentido de alinhar com a fase de desenvolvimento da criança. Será que você, adulto, não está exigindo algo que a criança ainda não está pronta para te entregar? Será que você não está querendo que a criança performe de um jeito que ela não tem maturidade ou não tem habilidade ainda para performar? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está exigindo algo de uma criança é entender se ela pode te oferecer mais, se ela precisa te oferecer mais. Realizar a atividade com mais capricho vai ser bom para ela? Ou é só você querendo que ela faça melhor? Ou é só você querendo que ela atinja as suas expectativas? Depois de trazer essa reflexão em relação ao capricho, se de fato é algo que a criança precisa mesmo melhorar, eu queria perguntar para você que talvez esteja exigindo demais de uma criança em certa atividade, como é que está a performance dessa criança em outras áreas? Como é que ela brinca ao ar livre? Como é que ela brinca com as outras crianças? Como é que é a interação social dela? Como é que é ela pintando? Como é que é ela desenhando? Como é que ela brincando de blocos? Ela parece ser mais caprichosa nessas outras atividades ou ela parece ser um pouco mais desmotivada também, como na outra atividade que você está exigindo que ela seja tão caprichosa? A gente precisa entender que, tal qual nós adultos, as crianças também têm preferências, né? Ela também se interessa por umas coisas mais do que outras. Então, de repente, ela não tem muita motivação naquela atividade porque aquela atividade é pouco interessante para ela. Porém, em compensação, nas outras áreas que ela é muito boa, ela dá show.
E aí a educação tradicional, muitas vezes, esquece de encorajar um aluno que é bom em alguma coisa a continuar sendo bom ou até melhor naquilo, para focar no que ele não é bom. Né? E isso mina a autoestima e a autoconfiança de qualquer pessoa. Você é bom demais numa coisa, mas o outro só enxerga as suas dificuldades, as suas limitações. Isso acontece muito nas crianças atípicas também, né? Fica se pontuando, essa criança não faz isso, essa criança não faz aquilo, essa criança não faz aquilo, mas o que ela faz? Não é massa, não? Então, de repente, o que falta para essa criança é encorajamento. De repente, o que falta para essa criança é o adulto enxergar quais são os interesses dela e focar ali. Você já pensou no que essa criança é boa de verdade? Quais são os seus interesses? O que faz os olhinhos dessa criança brilharem? Que tal a gente pegar esses elementos e incluir nessa atividade que essa criança demonstra estar um pouco mais desmotivada para fazer com que ela tenha mais interesse naquela atividade? Porque o que acontece muitas vezes é que a educação tradicional usa reforços positivos que não tem nenhuma conexão com a atividade. Por exemplo, se a criança se comportar bem, ela ganha um adesivo. Se ela concluir a atividade, ela ganha um adesivo. Se ela fizer não sei o que, ela ganha adesivo. Aí essa criança volta para casa cheia de adesivo na roupa, mas sem entender o propósito daquilo. E sem, de fato, ter mais interesse naquela atividade. Ela vai fazer a atividade que você está querendo, mas somente para ganhar um adesivo. E não para ser melhor naquilo que ela poderia estar sendo melhor. E não para realmente explorar o máximo potencial que ela tem. Então, quando você pensar em motivar uma criança para ela fazer algo de forma melhor, ou até para começar uma atividade que ela não demonstra muito interesse, pense em como você encorajaria um adulto que você gosta muito. Você vê que a sua mãe, a sua irmã, o seu pai, seu namorado, sua esposa tem muito potencial para realizar uma coisa que você tem certeza que vai ser massa quando ela concluir. O que é que você faria para mostrar para essa pessoa que você acredita no potencial dela? Como você faria para que sua mãe, o seu pai, seja lá quem for, que você gosta tanto, como é que você faria para essa pessoa se motivar mais em uma coisa que ela está um pouco desmotivada? Você iria usar adesivos para reforçar positivamente um comportamento, ou você iria encorajar essa pessoa, demonstrar o quanto ela pode fazer aquilo de forma positiva, demonstrar para essa pessoa que você acredita no potencial dela e que inclusive você está ali para ajudar ela a vencer aquilo, a superar o seu obstáculo ou a ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que você iria fazer a opção 2 se fosse um adulto que você gosta tanto. Então, por que a gente não usa a mesma estratégia para lidar com as crianças? Não faz o menor sentido, né, gente? Então é isso, eu realmente me toquei muito com aquela pergunta, porque eu vivencio isso na prática. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou educadora da primeira infância. Eu trabalho em sala de aula com alunos de 3, 4 anos. 2 dos meus alunos são autistas, então eu assisto essas crianças de perto. Então eu percebo diariamente crianças sem motivação para uma atividade, e aí eu tento fazer exatamente isso que eu acabei de compartilhar com vocês. Entender o interesse dessa criança, entender o que está por trás do desenvolvimento dessa criança, se ela tem alguma dificuldade, se ela tem alguma limitação, inclusive enxergar como é o ambiente de casa dessa criança. Se é uma criança que tem muito estímulo, se é uma criança que tem pouco estímulo, se é uma criança que tem muito acesso às telas e por causa disso ela não brinca tanto. Então a gente, nós como profissionais da infância, saúde ou educação, precisamos enxergar a criança integralmente, para que a gente consiga então ter ações que de fato vai impactar no desenvolvimento global dessa criança. Inclusive, falando nesse assunto, eu gostaria de convidar todos vocês, profissionais da infância ou pais interessados em conhecer o meu curso para profissionais Cuidar do Brincar. O Cuidar do Brincar é o meu curso nível acima para profissionais ou pais que têm interesse em aprender mais sobre o desenvolvimento infantil e como usar o brincar como ferramenta potencializadora do seu desenvolvimento. Então, no link aqui abaixo tem mais informações. As inscrições estarão abertas em breve. Se você tiver interesse, coloque o seu nome na lista de espera. E se por acaso você está assistindo esse vídeo e não tem as inscrições abertas, não se preocupe, porque tem sempre uma lista de espera à sua disposição para que eu mande mensagem para você assim que abrirem novas turmas, tá? Então conheça o curso aqui abaixo, coloca o teu nome se você tiver interesse e me manda alguma mensagem se você tiver alguma pergunta para fazer sobre esse tema também.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui se você gostou, dando seu joinha, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo e aí eu te aviso sempre que tiver um vídeo no ar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!